Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta sexta-feira, véspera de Carnaval, 1º de março de 2019. A partir de agora, você já pode se comunicar conosco através do nosso WhatsApp 999-777-001, através do nosso e-mail, atualidadespampa, e também no nosso Instagram, @atualidades.pampa. Essa sexta-feira de movimento intenso nas estradas, em especial ao litoral, a freeway lotada, as pessoas têm que ter muita calma, porque realmente o tempo promete estar maravilhoso, as sereias estarão na praia e as pessoas estão se deslocando até o litoral. Nós entramos no ar com os seguintes destaques. Gustavo Vitorino. Olha, de importante mesmo, infelizmente, é a triste notícia do falecimento do neto do Lula. E mais triste ainda é os deboches e a ironia que a internet acaba recebendo. Falta de humanidade e de respeito. Eu vou falar sobre isso. Fabrício Queiroz apareceu. Estamos falando de calma nas estradas, mas quem não ficou nada calmo foram os moradores de Passo Fundo após tremores. Apesar da crise econômica, o número de startups no Brasil dobrou em um ano. Se você levou um balão da namorada, as dicas para você ficar feliz no carnaval especial no litoral. O pior é devolver as roupas para ex-namorada. Mas... Eu vou devolver pro Paulo Sérgio a camisa. Bolsonaro aconselhado a manter distância da Conmebol e da CBF. Olha só, os assuntos hoje estão fervendo. Nós vamos começar falando da morte do neto do ex-presidente Lula. Muito triste isso. Triste, um menino de 7 anos entrou de manhã, hoje, sexta-feira, no hospital, por volta das 7 horas da manhã, e veio a falecer ao meio-dia. Não teve muito tempo para se recuperar, Gustavo Vitorino. Muito triste. Foi uma notícia que pegou todos de surpresa, né? A família, os familiares. Independente de ideologia, eu acho que tem que haver respeito quando se tem uma perda familiar dessa dimensão. Esse neto era muito agarrado no Lula, ele tinha ido visitar o Lula algumas vezes, já na prisão, e era uma espécie de neto predileto do Lula. O menino contraiu meningite meningocócica, não resistiu, e quando chegou ao hospital já era muito tarde, morreu. O ex-presidente pediu, através da sua defesa, autorização para acompanhar o enterro, acompanhar o enterro, o velório e o enterro do menino. A justiça concedeu. E também a Justiça pediu ao governo do estado do Paraná que cedesse uma aeronave, um avião, para levar o Lula por uma questão de segurança e também de praticidade. Isso vai acontecer, o velório acontece nesse sábado. O menino está sendo velado em São Paulo, vai ser enterrado em São Paulo. O ex-presidente Lula vai participar dos atos fúnebres. O que me deixa triste nessa hora é que algumas pessoas que se mostravam irritadas e indignadas quando existia ironia e deboche com a bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro, e eu disse aqui que era uma falta de respeito com um cidadão, com um ser humano que se recuperava de um mal. Eu quero colocar também que considero uma imbecilidade se ironizar ou se debochar de uma coisa trágica como essa, que é a perda de um familiar com a qual, sim, o Lula tinha extrema afinidade. Olha, ideologias à parte, diferenças políticas à parte, é preciso respeito na hora da dor. E a internet, infelizmente, como disse Humberto Eco, deu voz aos imbecis. E os imbecis se manifestaram hoje. Agora, Vitorino, o Eduardo Bolsonaro fez uma declaração infeliz. Completamente. Totalmente. Uma coisa que não combina totalmente. com um cara do tamanho do nome dele, dizendo que o Lula está se vitimizando com a morte do neto. Isso é um absurdo.
Eu já, se eu sou Bolsonaro, já explode esse filho. Perdeu a chance de ficar de boca Isso fechada. é uma coisa Exatamente. desumana, não combina. Está angariando uma antipatia pro governo Bolsonaro nesses guri de uma forma muito louca, viu, É Roberto? verdade, podia Eu ter acho ficado isso. Tá na hora desses guri calar a boca, né? Tá na Isso. hora. Quem é que vai fazer eles calarem a boca se o pai É, não faz? não faz. É Isso que um é vereador... Mas mostra. Um é vereador... Mostra o conteúdo dele. Um é gente. vereador Mostra. queridinho do pai, o outro é deputado federal, o outro é senador. Mas esse aí, o que ele falou do Lula, não poderia falar isso aí. Jamais. A Faltou morte de um respeito. neto. Faltou respeito. Faltou Morreu humanidade. Foi O cara desumana. morreu já a mulher há pouco. Agora o neto vai dizer que ele vai esposar de vítima. Lula nem tá falando nada. É uma injustiça. O Faltou Eduardo respeito. é aquele mais reforçadinho, né? O vereador lá do Rio de Janeiro? Não, o Eduardo é O o top. deputado federal. não. Deputado federal por São Paulo. É o que É o viaja. deputado dele, federal. é. Deputado Não é o federal. senador. É o mais bonito. O senador é o Flávio. Flávio. Que a gente vai falar do Flávio depois. O Eduardo é o depois. deputado federal. Não, eu quero mandar um recado pra ele. Idiota. Roberta? Carla, apesar da crise econômica, o número de startups no Brasil praticamente dobrou. O que é startup? São empresas, são pequenas empresas que fazem serviços super inovadores ou desenvolvem algum tipo de produto muito inovador, tá? E elas são com potencial de crescimento muito rápido. Geralmente a gente fala no meio enfim, financeiro que elas precisam daquele investidor anjo, que nada mais é do que aquela pessoa, aquele investidor que tem recursos para confiar em algo que pode ser que dê certo, pode ser que não, porque empreender no nosso país já é um ato de coragem, ainda mais numa startup que geralmente começa com um recurso, assim, com uma estratégia que a gente sabe que o risco é maior. Para os senhores terem uma ideia, no Brasil existem hoje 10 mil startups. E elas não pararam de crescer durante todo o período de 2014, 15, que foi o auge da nossa crise. E no ano passado, elas cresceram muito. São Paulo tem o maior número. A cada 3 startups abertas no nosso país, uma está em São Paulo. Há mais de 3 mil lá. Em segundo lugar, olha que bacana, é aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos quase 900 startups e em terceiro fica Minas Gerais. Então, é um meio, é um recurso, é uma situação, é um cenário econômico que a gente percebe que são muitas vezes jovens que estão saindo das universidades e se aventurando no empreendedorismo. Tomara que o nosso ambiente de negócios favoreça essa geração maravilhosa que vai com certeza proporcionar soluções para um momento novo da nossa realidade. Dona Carla, eu quero fazer rapidamente 2 homenagens. A primeira homenagem ao meu querido amigo Roberto Pato Mouri, comentarista da Rádio Grenal, da nossa Rádio Grenal. Roberto Pato Mouri, para quem não sabe, é um dos maiores, mais conhecidos jornalistas de Roma, na Itália. Ele é uma figura conhecidíssima em todos os meios esportivos e dos telespectadores e ouvintes de rádio, televisão e jornal e redes sociais daquele grande e belo país que é a Itália. Ele foi entrevistado ontem na RAI, em função da citação do seu nome como um dos jornalistas mais importantes que passaram pela Itália, e o seu nome é mais conhecido, mais citado que o nome do Alexandre Pato. É verdade. Então quero fazer a minha homenagem ao Roberto Mouri, que até hoje me xinga porque fui eu que coloquei ele no rádio. Eu sou culpado da desgraça. Morou 30 anos em Roma, que é o quê? E a segunda homenagem que eu quero fazer é a minha querida cidade do Rio de Janeiro, que hoje está completando 454 anos de idade. Eu, como vitorino, que tive o privilégio de viver muitos anos da minha vida na cidade maravilhosa, morei em 2 locais. Eu morei na Glória, na rua Cândido Mendes, e morei na rua Hilário de Gouveia, no bairro de Copacabana, minha última passagem pelo Rio de Janeiro. Tenho grandes amigos, maravilhosos amigos, e amo a cidade do Rio de Janeiro. Lembro-me da primeira vez que cheguei ao Rio de Janeiro, muito jovem ainda, muito jovem, eu tinha uns 18 anos de idade, peguei um ônibus de Porto Alegre, levou 36 horas naquela época para chegar no Rio de Janeiro. E eu desço no Rio de Janeiro e aí pego um ônibus, aqueles ônibus antigos e tal, e chego no Humaitá, que é um bairro no Rio de Janeiro, e olho e vejo aquele Cristo de braços abertos. Maravilhoso. Aí eu pensei na minha juventude, naquela euforia da juventude dos meus 18 anos. Que lindo viver numa cidade em que Jesus me recebe de braços abertos. Senhor Marne Barcelos, o senhor que está indo, que morou no Rio de Janeiro, tem alguma sugestão a dar da doutora Roberta, que passará lá o carnaval, se deslocará para o Rio de Janeiro? O senhor tem alguma sugestão para dar para a doutora Roberta?
não entendi. Estão dizendo que é na Praia do Barco. Eu tô dizendo que o Marco... Que é na Praia do Barco. É que a doutora... O que eu sei é que o seu Marne tem informações a respeito de um senhor que terminou o namoro e foi devolver as roupinhas. O que eu saiba é disso que o Marne tem que falar. Como é que aconteceu isso, Marne? Mas explica tudo. Vamos falar de notícia. Não, a gente agora quer fazer uma tricotagem. Do Copacabana Palace lá. Eu, muito tempo lá comia feijoada, todos os sábados ia lá à tarde, né? Frequentei muito a pérgola do Copacabana Palace. Eu recomendo à senhora o baile lá do Copacabana Palace. Agora, essas confusões de determinados homens. Tem homens que namoram 1 mês, 2, 3, não mais do que isso. São aqueles sensíveis, homens sensíveis a novos amores. Aos 3 amores da vida, 4 amores. Esses nunca ficarão com ninguém. O Vinícius casou 9 vezes. 9 vezes. Tem um que casou só uma vez e está disfarçando até hoje. É? Ai. Quem será? Bem, retornando ao tema do Rio de Janeiro. Silêncio na bancada no tribunal. Eu tentei fazer uma homenagem à doutora Roberta e ela não foi compreendida. Que o senhor Marne morou lá, ele conhece a cultura nativa e teria com certeza belas indicações para lhe fazer. E não fui bem compreendido. Com toda a dificuldade, né, que Mas o eu acho Rio que de a Janeiro Roberta morou lá, você não morou lá? Eu acho que com toda a dificuldade que o Rio de Janeiro está passando, eu acho que é impressionante a beleza do Rio de Janeiro. Natural. Há falta de recursos para o básico, né? As pessoas ali estão passando por muitas dificuldades. A gente vê a população empobreceu absurdamente. No entanto, a beleza natural Essa não morre. Extraordinária. Essa não morre. O poder da natureza, né, é alguma coisa assim que nos toca profundamente. Essa combinação das mar com montanha, com floresta, é lindo demais. Você está no Alto da Boa Vista, você está na Serra. Você está no Maciço da Tijuca, você está na floresta. Você tem praias maravilhosas. Você quer água doce, você tem a Restinga na Marambaia, o canal de Marapendi. O Rio de Janeiro, olha, é fantástico. Eu acho que Deus, quando fez o Rio de Janeiro, estava de bom humor, mas botou um povinho. Bah. Não. Eu adoro Carioca. Carioca. A gente não pode julgar por um equívoco absurdo, porque o que acontece? As pessoas no Rio de Janeiro, há muitas pessoas muito pobres que não têm uma educação, muitas vezes são levadas a votar em representantes. Estou defendendo aqui, mas... Não estou rindo. Né, eu acho tá tentando desentortar a banana, Roberta. Respeito e gratidão. Está tentando desentortar a banana. Eu morei lá há 22 anos, adoro o Rio de Janeiro. Tenho bons amigos lá. Morei grandes amigos. Morei 22 anos lá, tenho bons amigos. Mas assim, ó, eu tenho que admitir, o carioca mesmo, aquele do subúrbio, aquele é difícil de lidar. Porque não vamos falar do carioca Zona Sul, Barra da Tijuca, Ipanema. Eu morei em Ipanema e morei na Barra da Tijuca nos últimos anos. Aquele ali não é o carioca. O carioca é o do subúrbio, suburbano. O carioca é do subúrbio, Bom Sucesso, o apito da fábrica, do Meia, da Tijuca. Aquele é o carioca. E aquele, meu irmão, aquele não é mole, meu irmão. Gustavo, pô, 9 horas trabalhar, meu irmão, para aí. 10 aquele marzão na frente, fica difícil trabalhar mas 9 horas. Perto do mar. Esse é o eu vi relatos de crianças que moram na periferia do Rio de Janeiro e que nunca tinham conhecido o mar. Eram crianças de 7, 8 anos, moradores da cidade do Rio de Janeiro, que a prefeitura da cidade, naquela ocasião, fez todo um trabalho social para apresentar a cidade para essas crianças, apresentar os pontos turísticos, contar sobre a sua cidade, trazer a sua cultura. É que é muito grande, né, Roberta? Essas crianças nunca tinham ido. A reação dessas crianças ao ver o mar é muito especial e muito tocante, assim. É muito grande o Rio de Janeiro. Você leva, olha aqui, ó, se você sair de Marechal Hermes de ônibus até qualquer praia do Rio de Janeiro, você leva mais tempo que a gente leva daqui ao litoral. Exatamente. Dona Carla, eu só queria dizer que minha querida filha ligou o televisor agora e pegou pela metade e perguntou se era do pai dela que estavam debochando. Sim. Estavam debochando do seu pai, meu amor. Olha, já consegui mudar de assunto agora. É o nome já dela? consegui mudar de assunto. Parece. Como é que é o nome dela? Dona Luísa Ruxo. Não é dona, é Luísa. Dona Luísa Ruxo P3, né? Ana Luísa é o nome dela? Luísa Ruxo P3. É o nome da minha filha também. Ô, Luísa, deixa eu médica, te falar pediatra. uma coisa. Doutora Luísa, se ela atende o pai doutora... frequentemente com pediatra. Não sei se a senhora viu o programa de ontem, quinta-feira, porque quinta-feira parece que não foi nada bom. Eles falaram cada coisa do pai. Foi do muito Metacril, Foi muito que olha, foi muito injustiçado. Foi bullying total e absoluto. Mas agora nós falaremos de assunto muito mais sério, minha filha. Porque eu quero saber se o Queiroz
Apareceu. Essa é a notícia boa, essa é a notícia boa que apareceu. Porque até uma marchinha de carnaval tinha feito perguntando pelo Queiroz, e ele felizmente apareceu. Bem, a notícia séria, a gente brinca, mas na verdade tem que dar importância. Ele fez uma apresentação da sua manifestação por escrito, né, ao Ministério Público, e ele apresentou uma tese, né? Ele apresentou uma tese, a gente tem que trazer, cabe a nós, eu volto a dizer, a minha postura não muda, eu não comento inquérito, né? Eu comento decisões judiciais. Mas você não achou graça da tese, não? Não, mas eu vou contar a tese, que a tese é boa. A tese é boa. A tese não deixa de ser engraçada. A tese que ele apresentou é o seguinte, que ele nomeava um assessor, e este assessor, então, ele pegava uma devolução para contratar mais outros assessores para aumentar a base política, a base parlamentar do nosso do seu patrão, né? Essa é a ideia. Ele se manifesta expressamente dizendo que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada, ele está matando no peito toda e qualquer responsabilidade. Disse também que não sabia que estava cometendo um ilícito. Ele achava que não era. E eu capturei aqui, Gustavo, dentro dos meus modestos conhecimentos jurídicos, no depoimento dele, 4 confissões de crimes, tá? 4 crimes, rapidamente. Crime contra a administração pública, falsidade ideológica, sonegação fiscal dos recebedores e organização criminosa. Só pela declaração do que ele disse que fez, não é o que interpretando, ele pode ser denunciado pelo Ministério Público nessas 4 condições. Ele também recebia na sua conta o salário a sua filha e a sua mulher também eram assessores, e esses pegavam o salário integral praticamente e depositavam para ele. No Rio, se chamava isso de rachadinha, que era uma prática usual, né? Tirar um pedacinho das coisas assim. Mas ele não se refere à rachadinha, ele se refere a aumentar esta base. Dona Carla, é um inquérito que se inicia, que se investiga, nós vamos aguardar. Eu tenho muito cuidado em não comentar, né? Mas acho que o próprio depoimento dele lhe oportuniza uma série de problemas jurídicos que se avizinham. Me parece que ele está querendo deixar muito claro, e desde sempre isso, de que o Flávio Bolsonaro não sabia de nada. Ele quer, na verdade, em primeiro lugar, livrar o Flávio Bolsonaro de tudo isso. Inclusive, lá no início, ele pedia desculpas para a família Bolsonaro de tudo que tinha acontecido. Então, me parece que, a princípio, a primeira coisa que ele quer realmente é livrar o Flávio, e aí o que vier depois, aí o que a gente não pode, né, Carla, é imaginar que vai ser mais ou menos como foi no Mensalão, que eu nunca esqueço, era 2005, quando estourou o Mensalão, eu disse, bom, agora o presidente Lula tem que nos dar uma resposta. E a atitude do Lula me chocou profundamente, que foi bem assim, eu não estou sabendo, é tudo com o pessoal, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Então, assim, esperamos que agora não haja esse tipo de situação, porque o povo não é bobo, né? Mas, na verdade, já aconteceu essa situação, eu não estou sabendo de nada, já foi dito. Mas a gente não vai deixar isso em branco, né? Porque o Lula se reelegeu com esse discurso. Vamos ser realistas aqui. O que ele fazia? O que a grande maioria dos parlamentares brasileiros fazem. Aí não vem com esse papo de, porque eu não. Sim, não fazem. Mas a grande maioria faz. Bom, mas então tem que assumir. Tem que assumir. A grande maioria faz e eu fiz também. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que o que o seu Flávio tem que dizer é o seguinte, olha, eu fiz o que todo mundo lá faz também. Pega a parte do salário dos assessores para contratar mais gente ou para pagar cabo eleitoral. Já deu rolo aqui no Rio Grande do Sul, já deu rolo, já caçaram por isso. Todo mundo faz isso. Só o Chicão dar uma opinião a respeito. Só tem um problema aí, depois eu já te passo. Todos eles fazem, tu tem toda a razão, só que o pai dele se candidatou e se elegeu na bandeira que não ia ser feito mais. E aí esse que é o problema. Mas como é que o pai dele vai chegar para todas as câmaras de vereadores do Brasil, todas as assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado, dizer, olha, ninguém pode pegar um centavo dos seus assessores. Mas o filho não poderia deixar na reta. Não. O Bolsonaro prometeu probidade. Até agora não pegaram nada do Bolsonaro. Os filhos deles tiver que pagar, que paguem, que vão pra cadeia. Foi declaração do próprio Bolsonaro dizendo que se cometeu algum ilícito, que pague pelo ilícito. Ele disse, ele demitiu o ministro dele, mandou a Polícia Federal investigar o ministério dele, sabe? Então, vamos parar com esse negócio. Sabe o que é, Gustavo? Eu acho assim, saco cheio desses guris. Se
o Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro de fato se posiciona como se o meu filho desonrou, ele vai... Porque é evidente, o filho é adulto, a gente não responde pelos filhos depois de uma certa idade, né? A gente não controla, são as variáveis incontroláveis da vida. Pois ok, o que está errado? É a aproximação dos filhos nas decisões do Bolsonaro enquanto está acontecendo essas investigações. Então, assim, de alguma forma, o Bolsonaro continua levando em consideração as posições de filhos que estão sendo investigados ou que têm indícios, porque onde há fumaça, a tendência é ter fogo. Então, isso é que está um tanto complicado e que corre o risco de haver um estelionato. Porque muitos brasileiros não conheciam o Bolsonaro, nós não tivemos uma eleição baseada Roberta, numa você proposta está no mesmo caminho do Chicão. Peraí, os filhos dele, se tiver que ir para cadeia, se tiver que ser caçado, que vão para cadeia, que sejam caçados. Ele não pode me traga um problema do Bolsonaro, que aí eu vou ver. Bom, o seu Bolsonaro mentiu, o seu Bolsonaro é desonesto, mas os filhos dele, eles que se entendam. O Bolsonaro já disse nas câmeras. Não houve nenhuma advertência do Bolsonaro. Sim, mas tu quer que o Bolsonaro vá botar uma discussão familiar pra imprensa? Não, Gustavo, tu pensa que ele já não chamou esses guri, mandou esses guri calar a boca? Não, Gustavo, só me dá licença. Sabe por que eu tô dando licença? Porque a gente tá precisando muito agora de aprovar as reformas. E política, assim como ambiente econômico, de negócios, funciona muito em cima de expectativas, de credibilidade, de sentimentos. O sentimento é muito mais importante. Tu ter o feeling, às vezes, é muito melhor do que tu ter a técnica em alguns ramos. Então, ele acaba gerando uma situação em que abala uma estrutura que tem que estar muito forte, porque o nosso país está numa recessão muito grave. É nesse sentido que eu, que não dou muito bola ainda para indícios, fofoca, política, quando ainda não se trata, realmente não se trata, nesse momento, de ter as provas e aí se manifestar. Não, a gente tem que perceber o indício, tem que se posicionar rápido, porque nesse momento a gente está no momento... Vocês estão cobrando uma atitude do Bolsonaro. O que vocês querem que o Bolsonaro faça? É do Bolsonaro. Diz assim, o Bolsonaro tem que marcar uma rede nacional para puxar a orelha do filho dele. Não, isso não tem como. Eu concordo com o Vitorino, isso não tem como. Ele não tem que fazer, ele já disse. O que ele tinha que fazer, ele fez. Se meu filho cometeu algum ilícito, ele vai estar aqui pagar por esse ilícito e deixar continuar o processo que está contra o filho dele, investigação, seja lá o que for. Eu quero ir nessa linha. Eu acho que nós estamos numa fase incipiente, é o inquérito, eu não estou me manifestando sobre mérito, acho que o Bolsonaro não tem que fazer. Talvez o que ele poderia fazer, e eu faria com um filho meu, seria intramuros dizer, olha aqui, ó, tu está me prejudicando politicamente. O teu sobrenome é o mesmo que o meu e as tuas atitudes pode dar. Então, alguns procedimentos do Flávio Bolsonaro, como pedir foro privilegiado, como ter demorado tanto para vir a público, isso não prejudica ele, prejudica o pai dele e o governo dele. Mas, Ruxo, quantos anos tem o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro é senador eleito. Uma coisa é tu dizer, meu filho não faz, outra coisa é o filho não fazer. Tem uma hora que a gente não controla mais. Eu não estou falando fazer o ter feito. Não, mas Carla, eu não estou analisando o comportamento. Não dá para julgar o presidente conforme o comportamento do filho. Eu não concordo nem um pouco com o comportamento do filho, é política, em especial Carla. Nas redes sociais. Mas não tem como travar. A política é política, o sobrenome é sobrenome. O Bolsonaro, insisto, não pode vir a público se manifestar sobre o inquérito, ele não pode se gastar. Nós já estávamos achando que ele tiramos, que nós pedimos aqui um porta-voz, e felizmente naquela semana foi nomeado, que o presidente tinha que se proteger. Bem, sobre isso todos nós concordamos. Exatamente. Agora, intramuros, tu chama um filho e diz assim, olha aqui, nós temos o sobrenome, fica todo mundo olhando para ti. Mas será que ele não fez isso? Não, por isso que eu estou dizendo. Aí aumenta a minha crítica ao filho, que se omitiu, que pediu foro privilegiado, que na verdade vai ao encontro do que foi apregoado durante a campanha. Então, esta crítica para mim é ao Flávio e não ao pai dele. Agora eu acho engraçado, né? Agora eu acho engraçado. 14 anos, o filho do Lula limpava bosta no zoológico de São Bernardo do Campo, hoje é dono de fazendas, de Liaget, e ninguém deu uma notinha. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, ninguém falou nada, ninguém fala nada. Não, diz que é mentira. Mas ele tá preso. O cara é milionário, ninguém falou nada. Aí o Flávio fez, tá evidente que ele fez bobagem. Ele fez a bobagem que a maioria dos parlamentares fazem. Esse discurso dos parlamentares no palanque, pedindo aumento para o funcionalismo da Assembleia, as progressões, os não sei o quê, aquele rombo financeiro que as casas
legislativas brasileiras têm por causa desses avanços, desses privilégios, e os parlamentares vão lá e fazem a defesa, o pessoal, porque os funcionários, porque não sei o quê, e aí a galera aplaude, porque eles pegam metade do salário, 20%, 30% do salário, eles pegam. Isso é comum normal no Brasil. Vamos parar de hipocrisia. Maria Penha, muito triste as pessoas comemorarem a morte de alguém, ainda mais uma criança, um inocente. A Esther Marta, oi gente linda, cada qual com suas peculiaridades, adoro vocês. Estou ouvindo o Vitorino dizer que o povo do Rio hoje é a segunda pessoa que diz que o povo carioca não é fácil. O Alexandre Brito, gente boa demais. O Carlos Roberto Prates, um beijo para ele especial. Eliane Alves, o programa hoje promete. É verdade, véspera de carnaval e promete. Trazendo aqui as participações do nosso WhatsApp hoje aqui com a gente. A Nari Ibsen de Cidreira, contrariando um pouco aqui as opiniões da bancada. Eles falaram que nós não íamos ler, mas todas as opiniões são bem-vindas. Boa noite. Concordamos com o Vitorino que hoje começou autoritário pelas condolências, mas não concordamos que quando Lula desviou milhões da saúde, esqueceram que estava matando milhares de filhos? Pergunto, quem é mais importante na hora da morte? O filho do Zezinho ou o neto do Lula? Ou aqueles que estão na fila do SUS morrendo à espera do tratamento? Ao contrário aqui do Brum Neto que fala, boa noite a toda a bancada linda. Apesar da falta da Magda, a Carla está impecável. Sou anti-PT, mas a dor de perder um neto, aliado à dor que o filho e a nora estão sofrendo, é inconcebível. Qualquer crítica política, ideológica ou partidária é ridícula. Os filhos do Bolsonaro vão acabar fazendo com ele o que a oposição não conseguiu. Bolsonaro tem que cortar na carne e criticar publicamente as posições dos filhos, senão vai perder a credibilidade com o povo brasileiro. Essa frase é importante, hein? Muito boa. Essa frase foi importante Neto que ele falou. Brum Neto, perdão. Beijo. O Brum, olha a frase desse telespectador. As frases inteligentes vocês têm que pescar. Olha o que ele disse. Os filhos dele vão fazer para ele o que a oposição não conseguiu e não consegue fazer. Mas é isso que eu disse, foi exatamente essa. É um absurdo. Foi exatamente a minha manchete. Para que o governo Bolsonaro precisa de oposição se a oposição está dentro do governo? Está dentro de casa. Da família. Está dentro de casa. Exatamente. Marne Barcelos, quero te escutar. A respeito disso, eu vou falar dessa coisa maravilhosa que eu tenho. A respeito do que tu quiseres. Eu quero fazer mais uma homenagem hoje, como o pessoal aqui gosta de falar a respeito de tantas coisas, eu não quero me estender, né? Eu quero falar dessa figura maravilhosa cujo disco eu trouxe. Eu tenho uma razoável coleção de discos de música clássica, Beethoven, Liszt, etc. Esse cidadão que eu estou mostrando estaria de aniversário hoje. Frédéric François Chopin é um polonês, muita gente acha que era francês, ele viveu em Paris, ele tocava em todas as cortes da Europa. E ele foi muito famoso como compositor através dos seus noturnos, mas também como pianista. Franz Liszt, as pessoas ficavam na fila para entregar as obras, porque naquela época não existia disco, não tinha nada, alguém tinha que tocar, né? Escrevia a música, entregava a música e as pessoas tocavam nos salões. E ele, como outras pessoas que eu conheço, teve na vida uma mulher negativa. Uma mulher chamada George Sand. Uma mulher que se vestia sempre de preto. Tenho até... Foi. E ela era profundamente dominadora. Como ele era um homem de extrema sensibilidade, ele era um artista na sua essência. Ele era uma figura extraordinária, todo mundo era apaixonado por ele, porque ele era sensível, ele não tinha aquele tipo, digamos, de agressivo e tal, ele era submisso a essa mulher, que era uma mulher vivida, né, uma revista, uma oportunista, sei lá o quê. Mas isso não... Ele morreu jovem ainda, como todos morriam naquela época, 40, 30 e poucos anos de idade, deixou uma obra fantástica. Quem nunca ouviu um noturno de Chopin, quem nunca ouviu um prelúdio, quem nunca ouviu uma sinfonia, alguma coisa parecida. Então, hoje seria aniversário de Frédéric François Chopin, que é um dos primeiros clássicos, né, que quando se vai para as aulas de piano se aprende, né? Marne, tocar Chopin. Você toca piano, né? Na verdade, assim, eu tive o privilégio de apresentar para minha filhinha Violeta, quando ela era menorzinha, ela tem hoje 7 anos e meio, a música clássica. E eu lembro que eu coloquei Chopin e depois eu coloquei Vivaldi, e a reação dela, ela me olhou e disse assim: essa música não tem voz, né, mamãe? Mas não precisa, parece uma oração. Eu achei muito especial, né? Maravilhoso. Chopin é maravilhoso. Tem gente que bota pra beber e até mesmo na barriga, quando né, ainda grávida, bota. Você toca música clássica para as vacas dar mais leite?
Mas não é brincadeira, porque senão o Vitorino começa a debochar. Já. Mas não. Chega, o Vitorino me Ainda agride não. sempre, uma coisa que eu não E, aguento. até algumas obras, elas instigam Segunda-feira tu te o cérebro de uma forma para quem estuda, para quem está em processo vestibular. Beethoven. Ele instiga partes do cérebro que só a música clássica consegue fazer. Então é interessante, não interessa a sua idade, a música é sempre recomendável, a boa música é sempre recomendável, mas principalmente para quem está nesse momento, além de desestressar, também te torna mais inteligente. A genialidade do Beethoven, né? Surdo compor. E no cérebro, ele tinha a música no cérebro, ele Com não as vibrações ouvia, ele sabia. Isso, ele ia escrevendo. Era um gênio, né? Hoje, Pablo Vittar, Anitta e etc. A Anitta parece que tá bem, a Anitta, pra esse carnaval. Não sei. Tá bem acompanhada. Com quem é que ela tá, a Anitta? A Anitta, então, ela teve tá a sua casada? primeira apresentação do trio, não, já Separou. está divorciada. Agora Mas recebeu no seu Meu Deus. trio Gabriel Medina, que foi passar então o carnaval com ela, é o convidado VIP do trio da Anitta, o Carnaval de Salvador, que já começou a movimentar bastante o Nordeste. Dez um abraço para Magda Beatriz, que já está provavelmente curtindo, será que lá tá nos lá com a blocos. Anitta? Já tive informações de que a Magda VIP lá. Beatriz Já está em Salvador. Olha, te A Magda cuida, que não é Beatriz está fácil. Não tá com Medina, que não vai dar. Não, a Magda Aí já é Beatriz demais. foi vista na praia Boa da viagem? Pituba, em Salvador, Da com Pituba. um maiô verde-limão, tipo asa delta, Uau! tendo numa mão uma batida de umbu, um cajá, e na outra um acarajé. Com pimenta. Boa combinação. Ela foi vista ainda com Não, e o verde-limão, ela ama verde-limão, né? verde-limão. Aquele verde O marca-texto pior de era asa verde delta. abacate. O se maiô, fosse. maiô asa Vitorino, eu delta. falei uma bobagem aqui, ninguém se deu conta. Boa viagem em Salvador. Não. Ah, não, Que boa boa viagem viagem. Recife. Sim, mas que bobagem que eu falei. Ô, Vitorino, não sei se o Chicão vai concordar ou não, Chicão, olha aqui, ó, o Bolsonaro agora, o presidente Bolsonaro, ele não faz mais reunião com as pessoas com celular junto dele. Tem uma caixinha antes da sala, as pessoas botam o Sala de celular aula. lá, tipo sala de Sala de aula, exatamente, literalmente. bota o celular, porque já vazou tanto áudio, que agora ele tá se protegendo. Eu achei uma boa medida. Tem alguns Os encontros também, ministros Dona Carla. todos têm que botar o celular Falando em na celular, caixinha. Tem Fala alguns celular. encontros que também as fazem deixando o celular na entrada, Dona Carla. Falando Vocês estão muito em engraçadinhos, celular. Direitinhas, né? Puxa, Direitinhas. você sabe qual é a moda agora? carnaval. Aquela brincadeira da baleia azul que vocês achavam mortal e suicida. voltou. É pinto perto que estão fazendo aí. quê? Confrarias de homens, eles fazem o seguinte, uma cesta desse tamanho, todo mundo deixa o celular, bebe, come e se diverte. O primeiro celular que tocar com a mulher chamando, pagar a conta. Isso é filme de isso? terror. Pra lance- terminar filme com os de dias do terror. cara, Isso é filme de terror. Não, mas aí é fácil, é só combinar Isso é com a roleta mulher. russa. É só combinar com Ah, mas a mulher mulher vai não pode acreditar. saber. A mulher ela vai vai acreditar. Ou bota no É a modo primeira- avião e depois te vira em casa. É a primeira coisa que ela vai dizer. Para ver com essa, quer voltar tarde? Vai Para contar, com isso. vai contar outra história. Ele já apresentou aquela cartinha com convocação para o exército para guerra com a Venezuela para voltar quarta e não colou. Mas, Fala, Carla, Chicão, tô Mas, falando. a história de celular grampeado, não. Mais interessante que eu conheço na minha vida, de um amigo meu, que é considerado hoje, talvez o cara mais rico de Porto Alegre, fez os grandes negócios no ano passado. E esse cara só se reúne em negócio dentro da piscina. Piscina térmica. Sabe, porque dando uma sauna. Por quê? Porque aí tu não pode estar grampeado, tu não pode estar no celular. Exatamente, Na tá água se não protegendo, pode. mais um se protegendo. Exatamente. E outra coisa, ele é interessante que ele tem duas Mercedes, uma conversível e a outra é normal. Essa normal, sabe o que ele coloca? Ele coloca, às vezes, test drive do lado, para não ser sequestrado. Não entendi. Para não ser sequestrado. Imagina uma Mercedes 500, Tá. céu, na rua. Não, um não cara- é blindada essa Mercedes. mas os caras não acreditam muito nessa blindagem, tá. entende? E uma vez ele fez o seguinte, ele botou o motorista dele atrás e ele foi dirigindo. Se alguém vem sequestrar, sequestra o motorista. Ah, entendi. Agora tu vê até que ponto a gente chega nessa E neurose. aí fica né? uma neurose e fica ruim, né? Insalubridade. Porque assim, ó, insalubridade total pro motorista, é verdade. O advogado trabalhista já quer trabalhar pro motorista do teu amigo. Isso aí, usar Mas, como Carla, escudo. Vamos à Ana agora. Sabe que um dos tradicionais carnavais aqui do Brasil é o carnaval, sim, de Olinda, Recife, com os bonecões que fazem todo o sucesso, mas temos esse ano o boneco da discórdia. Vocês sabem quem é
o boneco da discórdia? Que alguém arriscaria? Não. Jair Bolsonaro. Ele, então, pode não desfilar o bonecão em homenagem, então, ao atual presidente da República, porque nas suas primeiras aparições foi vaiado, tentaram arrancar o boneco. O próprio trabalhador que carrega, então, a alegoria falou que jamais passou por uma situação parecida. A maioria lá em Olinda foi do Fernando Haddad nas eleições. O Jair Bolsonaro ficou em segundo lugar, mas com pouca diferença, viu? Não foi muita coisa, mas o pessoal não gostou. Até foi cogitado que fosse retirado do desfile a sua imagem, mas então parece que vai ter que entrar num acordo e parece que é fake news a informação de que o Jair Bolsonaro teria disponibilizado segurança privada para que o bonecão dele não sofresse alguma consequência mais grave, por exemplo, né? Porque foram brincadeiras com facadas e tudo mais, então uma brincadeira de mau gosto, então talvez a alegoria vai ter que deixar pro ano que vem aparecer na avenida lá de Olinda, né? Nas ruas de Olinda. Sabe que o carnaval de Olinda é muito divertido? Eu diria que o carnaval de Recife é de maior participação popular no Brasil. Que tem aquele galo da meia-noite. Olha, o galo da madrugada, um negócio assim devastador. Mas, sabe, mundialmente conhecido como maior bloco do mundo. Tá no livro de recordes, do Guinness Book. Mas tem o meu bloco predileto, quando eu vou passar o carnaval lá com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora em Recife há muitos anos já. E o meu bloco predileto é um bloco que pouca gente fala, mas quem gosta de carnaval conhece. É o Bacalhau do Batata. É um bloco que sai às quartas-feiras, às 11 horas da manhã, que é composto só de policiais, seguranças, garçons, cozinheiros, coisa e tal. Né? Eles fazem mais ou menos uns 2.000 bolinhos de batata e o pessoal só paga a cerveja. O bacalhau do Batata, que sai da Rua 12 de Olinda, é bem lá em cima e vem descendo, porque só consegue descer. Quarta-feira de manhã ele só consegue descer. Se fosse subindo... Mas é muito divertido. É o melhor bloco de Pernambuco, para mim, é o bacalhau do Batata que sai na quarta-feira. Boa noite, Carla. O Rio de Janeiro é uma cidade decadente. Hoje, Florianópolis já é o segundo em turismo. Logo, o Rio ficará atrás. E, Carla, tu que já esteve no Havaí, Honolulu tem a mesma paisagem, porém é rica. Realmente, Honolulu é maravilhosa. E Vitorino tem uma crítica, olha. Boa noite, Carla. Os Bolsonaros se elegeram com a bandeira de ser diferente dos outros políticos. E agora o senhor Vitorino diz que eles são iguais a todos. Mas é isso que eu disse. O que fazem? Todos fazem a mesma coisa. Eles têm que se definir. São diferentes ou são iguais? Perguntou o Alexandre Marques, da Vila Nova. Não, peraí. Ô, Alexandre, você está fazendo uma farofa aí. Os Bolsonaros, não. O presidente Bolsonaro foi eleito. Muita gente pegou carona no Bolsonaro, inclusive os filhos. Porque, vamos deixar bem claro, se não fosse o Jair Bolsonaro, presidente da República, os filhos dificilmente teriam se elegido qualquer coisa. Tá? Nem síndico do prédio. Nem síndico do prédio. Então vamos deixar por aí. Então, assim, os Bolsonaros, não. Os filhos do Bolsonaro se elegeram na carona do pai, como muita gente se elegeu na carona do pai. Agora, as críticas que se faz é porque estão falando demais, estão se metendo demais. Ilegalidade, agora apareceu uma do Flávio. É uma ilegalidade que ele praticou. Todo mundo pratica, tá bom, mas ele praticou. Então, que ele responda. O problema é que usam qualquer coisa para chegar no presidente da República. E ele já disse, se é problema dele, ele que responda para a justiça, vá perguntar para ele, não tem nada a ver com isso. E a oposição faz aquela festa prevista, né? Eu estou com a pesquisa Gallup aqui. Pesquisa Gallup. O pior presidente do planeta. Quem? Michel Temer. Coitado, esse daí não conseguiu. Ninguém avisou pra ele. Mas ele lutou pelo título. Ele lutou. A gente disse mas ele teve um êxito, que eu acho que é importante. Ele trouxe para a sociedade a discussão da necessidade da reforma da Previdência, que ninguém tratava desse assunto, e era uma reforma que ele estava colocando ali que ia ter uma economia de uns 800 bilhões. Então, ele teve esse êxito. Eu realmente... gosto dele nesse sentido. A equipe econômica, o Ilan, no Banco Central, fez muito pelo nosso país. A gente teve problemas no ano passado em razão da greve dos caminhoneiros. Era um ano eleitoral. Então, o problema é tudo isso. Mas ele teve um êxito importante. Vamos à tua notícia, então. Eu acho que as minhas notícias são tão boas... que já causa frisson. Bom, a pesquisa foi feita em 120 países. 120 países, imagine só. Qual é o percentual do Temer? 7%. E o Trump, que anda mal das pernas, 37%.
de aprovação. E tá mal, hein? E tá mal, imagina só. Ainda não. Mas é que o mal do Trump é a imprensa e a classe artística, né? Porque o povo classe artística mesmo... não é o povo americano. Aquele americano mascador de capim do meio oeste. Pescoço vermelho que eu falo. Mas não deu muito resultado a reunião do Trump lá com o ditador da Coreia do Norte. É que é o seguinte, o Kung Fu lá queria o seguinte, a proposta dele era remover o bloqueio comercial americano para a Coreia do Norte, em troca de promessas da Coreia do Norte, queria reduzir não sei o que, queria reduzir não sei o que, queria reduzir não sei o que. E o Trump disse, não, vai reduzindo não sei o que eu vou reduzindo gradativamente o bloqueio comercial. E aí não deu. O anão de jardim, o baixinho queria que tirasse tudo uma vez só, que aí eu prometo que vou ver. E aí, não, agora, Gustavo, trazendo aqui para o Brasil, tem um golaço que o BNDES está fazendo. O Gustavo Franco vai assumir a presidência do Conselho de Administração do BNDES. Isso é bem importante. O Gustavo Franco, para quem não sabe, é um dos autores do Plano Real. Então aí a gente tem o Levi na presidência. Ele, o Loyola, eram 4 ou 5... professores da USP de São Paulo. Já que nós estamos falando sobre o conselho, como é que ficou essa situação do ministro Moro recuou e não convocou, então, a Ilona, que é mestre e tal, em estudos de conflito e tudo mais. Ela é muito boa, apesar de ter ideias diferentes. Uma militante esquerda. Mas teve realmente uma repercussão muito negativa. Na verdade, nas redes sociais. O que eu acho, assim, o que a gente sabe, pelo menos a história que se sabe, é que o Moro conheceu muito ela agora em Davos, na Suíça, que ela participou de algumas mesas redondas com ele. Ele ficou muito impressionado com os posicionamentos dela. Enfim, ela tem realmente um currículo espetacular. Mas ela fez campanha contra o desarmamento. O presidente Bolsonaro. Ela tem nas redes sociais dela ela atacou o próprio Moro. Qual é a posição do Moro? O Moro ali, ele teve um pensamento típico de um julgador, de um juiz. Ele não tirou esse ranço. Por quê? Porque ele não se incomoda com o contraditório. Qual foi a posição dele? Ele disse, eu acho que ela tecnicamente é muito preparada e eu vou saber filtrar. Mas ele não se deu conta que ele está no Ministério da Justiça, que é um cargo político. E aí, o que se percebeu? Que ele não tem tanta carta branca assim, ele não tem tanta autonomia. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro deu uma chamada nele e aí ele voltou atrás. Só uma observação, ela ia ficar suplente para exercer o cargo de um conselho sem remuneração. Então, só queria deixar isso... Eu acho que nem é a demonstração. Na verdade, é entender um pouco de política. Tem muita gente engatinhando na política e o Moro é um deles. É impossível, é improvável, é inconcebível que se vá hoje o país dualizado como está, que tu vai botar alguém que não pense contigo, que não esteja alinhado contigo. Apesar de ser um conselho. Um conselho pode ser formado pelas mais diversas ideias. Diversidade é bem-vinda. Nós estamos falando no estado ideal. Ela é uma inimiga da trincheira. Exatamente, como seria como tu dar acesso às informações a quem pensa muito, diferente de ti. Num mundo ideal, eu concordo contigo. Pluralidade. Agora, assim como tá, eu acho que seria um contrassenso. Não faria, eu não pegaria alguém que não fosse das minhas hostes e trazia para dentro. Isso é a racionalidade socratiana. Eu estou com uma notícia aqui do Rio de Janeiro que é fantástica, Vitorino. Deputado preso pede para ir para casa por causa do dor de dente. Não. Daqui é a manchete. Mas aqui, o desembargador, você deve conhecer, o doutor Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal do Rio, negou o pedido de defesa do deputado Marcos Abraão. Ele queria ficar em prisão domiciliar alegando dor de dentes, que deu uma dor horrorosa, né? Mas que absurdo. Ele sofre de periodontite. Desculpa, é uma inflamação. E faz a periodontite. Ele está detido ali no Jericinó, etc. Foi preso na operação Furna da Onça. Agora, se todo mundo que tiver uma dor for para casa... É que todo mundo fica doente. Agora, o Rio de Janeiro tem peculiaridades, coisas incríveis. Carioca é fora de série. Eu adoro o Rio de Janeiro, pode falar mal. O Vitorino, que ficou 22 anos lá, vem falar mal de Carioca. Que mania o Vitorino tem de falar mal do Rio de Janeiro? Dona Carla, eu quero trazer uma notícia que a polícia gaúcha supriu uma falta porque a polícia de Curitiba, do Paraná, tentava localizar um suspeito
e nós conseguimos fazê-lo aqui. Foi um caso de muita repercussão nacional em dezembro. Ele é um fisioterapeuta, mas ele prepara lutadores de MMA, inclusive campeão desses UFC. UFC. Prepara, inclusive, esses lutadores. O que fez? Ele estava com a sua ex-namorada no carro e chegaram três jovens e encheram de bala a moça e o carro e 3 balas pegaram nela, mas felizmente ela sobreviveu. Surpreendentemente, pelo número de balas e ter levado 3 tiros, ela sobreviveu. Num primeiro momento houve uma comoção, mas tão logo começaram as investigações, descobriu-se que, na verdade, o mandante seria ele. E coloco na condicional, porque ainda não temos sentença. Simularam o assalto? Simularam o assalto dela. Ela sobreviveu e localizaram. Então, ele está caracterizado como feminicídio. E eles estavam rodeando o Brasil, porque como ele está sempre envolvido nesses eventos de MMA, estava acontecendo um evento em Porto Alegre, transmitido para o país inteiro via internet. E aí a polícia de lá, alguém viu, sinalizou, e avisaram a polícia daqui e ele foi preso, já está preso e está sendo conduzido a Curitiba para que possa então dar sequência no crime. Porque, bem, ele estava insatisfeito com o relacionamento, né? Não tinha uma questão não é um hábito legal. Não é um bom hábito. Não tinha uma questão de como é que se diz depois da morte, que tem uma indenização, não tem alguma coisa? Não. Seguro? Não é o caso dele. Não é o caso dele. Eu acho que era discussão patrimonial mesmo. Não seria o primeiro, nem seria o último caso. Não, mas para que ver a que ponto as pessoas chegam para facilitar, as pessoas contratam então especialistas ou pessoas, né, que vão forjar um assalto, tu coloca a tua vida em risco, porque se de fato erra ali uma bala, ele foi atingido, ele também acabou prejudicado, tudo por uma encenação. As pessoas estão vendo novela demais e filme hollywoodiano demais, né? Sim, 3 balas, parecem que... Não, 3 balas nela. E ele se estranhou é que foi um assalto, as investigações começaram em cima de... Os caras só acertavam ela, Vitória. Os caras só acertavam. Os caras dando bala pra tudo que é lá, 3 caras atirando, só acertavam ela. Né? Não acertaram nada do menino. Bom, parabéns pra nossa polícia, né? Mas quem também... Polícia bem atuante. E eficiente. Trabalho da doutora Nadine, mais uma vez, nota 10. Quem acordou em pânico, viu, Carla, foi o pessoal de Passo Fundo, que às 5 horas da manhã começaram a sentir tremores. Isso, então, foi explicado, né? Porque realmente aconteceu, foram reflexos, então, de um terremoto de magnitude 7 que aconteceu no Peru. E acabou refletindo aqui na cidade gaúcha. O pessoal ficou muito nervoso porque as pessoas que estavam nos andares, os prédios mais altos da cidade, sentiram um pouco mais forte, ficaram com medo, desceram rapidamente do edifício e até pensaram, uma senhora relatou, pensei que estava sonhando de algum momento ali, porque tomava remédio e tudo mais, mas então a polícia veio esclarecer, os bombeiros foram solicitados também em algumas residências, mas tudo colocado na devida ordem, porque foi apenas um reflexo do abalo sísmico. Isso já aconteceu no ano passado e nos anos anteriores. No ano passado, em abril, foi o caso que mais causou estranhamento no pessoal de Passo Fundo, mas que diz já estar se acostumando com esses abalos que ainda não tiveram reflexos de quebrar edifícios, casas. É simplesmente um abalo leve, que só assusta as pessoas, mas acaba preocupando até os geólogos, que falam que cada vez mais está se atingindo, esses reflexos se sentem e em algum momento pode acabar prejudicando mesmo o pessoal que mora lá. E o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, Marcelo Soletti, deixou o cargo nessa sexta-feira. Lembrei muito de ti, Gustavo. Ele vai para o governo do Estado, Exatamente, vai se tornar diretora-geral adjunto do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, do DETRAN. Isso, ele ganha o DETRAN, talvez perca o doutor Marcelo Soletti a EPTC. Ele deixou a presidência e foi para o DETRAN. Ele vai trabalhar com o ex-deputado, o deputado Enio Bassi, que vai ser o diretor do DETRAN, assumiu o cargo, e o doutor Soletti é técnico, né? Então, ele e o Enio Bassi parece que já estabeleceram uma linha lá de menos multa e mais educação. Exatamente. Né? Cobrar mais educação para o trânsito, cobrar mais consciência, enfim, e menos multa. Quem assumiu a presidência da IPTC, temporariamente, o doutor Fábio Juliano, com quem eu tive hoje pela manhã, ele me deu a notícia, né, que o doutor Marcelo Soletti estava saindo.
Dr. Fábio Juliano também é especialista, ele é advogado, é procurador da IPTC há muitos anos, conhece os meandros de trânsito. Que bom, então é um bom nome que fica. Eu não sei se ele vai ficar, porque me parece que o prefeito Marquesan... ele ainda está interino, não se sabe. Mas a IPTC está em boas mãos, o Dr. Fábio Juliano conduzir, e seria um excelente presidente se ele quisesse. Hoje ele é o vice, assumiu temporariamente a presidência. E o novo diretor-geral realmente falou na educação do trânsito, mais do que realmente a multa, falou também no endurecimento das baladas seguras e que querem trazer o drogômetro para dentro da balada segura. Claro que precisam ainda de liberação de Brasília, mas vamos fazer força para isso acontecer. Em especial com relação à cocaína, é a grande preocupação deles. Nós temos que comprar aqui, Ruxa, eu já te dou a palavra, é o sistema lá nos Estados Unidos, já tem um aparelho que detecta, é um mesmo sensor que consegue captar, que consegue detectar pela respiração e até pela saliva, em alguns casos. É uma fitinha, tu coloca ali na bochecha, tu coloca e rapidamente já detecta e coloca exatamente qual a substância que está no organismo e a quantidade. Ele é extremamente sensível, nós temos que trazer esse equipamento para cá. Eles atualmente tem muitos exames que tu faz só pela saliva, tu não precisa mexer ao sangue, né? Existem tecnologias bem avançadas. Não, esse drogômetro aí não é tirar o sangue, através da saliva. Gravidez, por exemplo, a gente só tá gravidez você olha para casa do namorado, não precisa de exame. A gente só está alertando e a Carla alertou muito bem. Se o seu namorado está verde, vamos escutar o seu Ayrton, por favor. Me pediram para eu conseguir conter o Dr. Gustavo Vitorino. Não, tá demais. Hoje muito obrigado. É o oitavo elemento? Não é o oitavo elemento. Foi ontem já nas redes sociais, eu li, agora a Carla vai ter que controlar o Gustavo Vitorino. Eu disse, não, pode deixar comigo, eu controlo. O senhor Ruxa, só um hiatozinho, por gentileza. Muito justo. Um cidadão muito gordo foi fazer exame de sangue, tiraram meio tudo de banha do sangue. Não sei quem é. Dona Carla, banha a senhora em muito boa hora lembrou que nós temos que cuidar das estradas e a gente está na 100ª operação que acontece lá. E sobre a balada segura, quer dizer, tem 37 municípios em convênio fazendo exames. Então, controle a bebida e realmente a polícia estará na rua, estará policiando para que nós não tenhamos mais mortes, para que nós consigamos diminuir esse número exacerbado que nós temos de mortes, especialmente no carnaval. Então, se for dirigir, leve alguém que não dirija ou contrate algum dos aplicativos, porque essa é a missão. E eu recebi aqui do seu Alexandre... Mas se for dirigir, leve alguém que não dirija? Exatamente, é o motorista da vez. Não beba. Exatamente. E o seu Alexandre Perazzo, sempre atento, me lembra que terá carnaval na Praia do Barco, amanhã às 21 horas, carnaval de rua. E o senhor vai participar? Com o DJ, não sabia, mas agora estou me candidatando. Qual é a fantasia? Com o DJ Carlão. Qual é a fantasia? Eu vou de Atualidades Pampa. Vai engravatado, tá bom. Chicão Tofani. Como é que é a fantasia? Falando em carnaval... Vou dar duas dicas para quem está no litoral, duas dicas inteligentes para você que levou um pedal da namorada, véspera de carnaval. E eu fiz um estudo esse ano, inclusive falei para Magda, quando briga o homem e a mulher, rompe a relação, namoro, casamento, noivado, sei lá o quê, o homem sente mais. Por que o homem sente mais? Verdade. Todos sentem mais. James Bond, Brad Pitt, Cauã Raymond, os top sente mais, Ayrton Russo, todo mundo sente. De Ayrton Russo, todo mundo sente. Por quê? Porque o homem fica, porque a mulher representa também a posse, não é só o amor. E ele fica imaginando, agora, tudo que ela fazia comigo, ela tá com o cara agora. E ela tá beijando o cara e bababá, e o cara vai à loucura. E outra coisa... Mas não pode, né? Ninguém é dono de ninguém, né? Às vezes o pessoal vai lá mata, porque acha que é dono. Mas infelizmente penso assim, né, querida? Eu não penso, mas a maioria pensa. Agora, tem outra coisa... Qual é o remédio para não pensar assim, então, Chicão? Como não pensar em outra. É pensar em outra e dizer que ela é uma outra operação. Não. Difama. Tem que difamar. Tu tem que vender imagem pra ela, porque tu sempre deifica a pessoa que tu gostou. Tu tem que vender imagem pra ti, que ela não era uma nada a ver, horrível, difícil. Só pensa em coisa ruim. Faz isso em casa. Pra ti, não pros outros. Isso. É psicológico, tudo é contigo. E um detalhe, sabe, cara? Então, o que acontece com o homem? O homem, quando briga, ou a mulher briga com o homem vai para uma depressãozinha. A curto prazo, o homem sofre mais. Porque a mulher é bonita, vai para a rua e tem 20 em cima dela. Convidando ela, vamos para o Rio, vamos para Cuiabá, vamos para Cancún. O homem não tem ninguém.
Às vezes, tem que correr atrás do às vezes alguém convida para pinhar ou para ir do barco. Tá. Sabe? Então o que acontece? Acontece o seguinte, o cara só pega nota 2, não pinta a mulher para isso. Entende? Esse é um dos problemas. Depois, a médio prazo, a mulher vê que todo esse mercado que ela tem é fake. O legal era o cara. E aquele cara, ela não resgata mais, aí ela entra na depressão. Aí ela dúvida, que mas eu desses só queria... homens que contratam mulher de programa? Eu acho que esses caras são pragmáticos, eles não querem, eles querem ser mais rápidos. Estão pelo resultado. Estão pelo resultado. Por exemplo, o cara liga para pagar. Pela classificação. O cara liga não quer mata-mata. Vamos jantar hoje? Vamos. Ele vai lá no restaurante, janta, faz uma história, ele leva pra casa dele. Qual é o preço mais barato? Aí a mulher diz assim, eu tô naqueles dias, não posso. O meu irmão perdeu o emprego, a mãe tá doente. Melou toda a operação. Ele liga pra um site, ele paga 300 pila, vem uma deusa 2 horas. Passou 2 horas, é não mais tem 150. Deusa por 300, bonito. Tem, cara, tem. Eu não dou o site aqui porque uma coisa é Então errada. eu quero só assim, ó, voltar à tua manchete. A Porque manchete, assim, ó, a manchete era dicas para quem levou o pé na bunda. Não, dica pra quem tá com uma amiga pra sair, que nem o Russo. Vamos às dicas. O Russo vai sair com uma amiga. Então, eu não vou sair com amiga nenhuma. Eu estou. Peraí. Despedalado total. Eu estou despedalado total. Aqui, eu fui na venda. O Russo em tese. Vamos supor que o Russo em tese conheceu semana passada com os amigos do Hotel 10 Pampa, uma festa bacana lá num condomínio chique, e conheceu uma gata. Aí qual é o lugar pra ele levar a mulher? Ele tá traumatizado. Ele não pode ir pra Bomboneira, que é aquele lugar que pode bater a carteira dele. Que é uma hora e privilégio, 4 mil caras, tudo Sim, é muita concorrência. Muita concorrência. Muita. Vai no Bali Rai, que é legal. Lá ele pega uma mesa, ele cumprimenta o Paulo Sérgio Pinto, tá lá o pessoal tudo. Uma bandinha. Tem uma bandinha. De vez em quando a musiquinha mais do ritmo, cara. E aí, ali tu é campeão, porque lá no outro mercado... Só marchinha de carnaval. No outro mercado, não, outro mercado... Senão ele vai ter que ir no banheiro junto com ele. Marcar. Já tá difícil arranjar. Que eu te seguro aqui, senão vão te roubar no banheiro e dá uma Chicão, já tá difícil arranjar uma noiva. Se o cara vai lá, toma a noiva do cara. Toma a noiva, aí o trauma é total. Agora o cara... O senhor não se garante, doutor Cuxo. O senhor tá duvidando da sua competência. Não, vou dizer, não é isso, dona Ana. Dica, em drops. Agora drops, a dica, o cara quer ir pro atacado, ele quer sair com uma mulher maravilhosa, não interessa como, bababá, se ele vai pagar champanhe, vai rolar um camarote, privilégio. 4 mil pessoas, que é a festa, o baile da favorita, que eu vou estar lá nesse mercado. Vamos aos aniversariantes. Jabá, querido. Eu entro em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. Jabá. Aqui, Jabá. Tá, deixa ele fazer o jabá dele, não diz que é jabá. Jabá é ele que faz, eu não preciso de jabá. É verdade. Tá bem. 1º de março, quem faz aniversário? O senhor já é o próprio. Jabá. Não, rapaz, só fala em jabá. Só que é o atraso da televisão, fala com a modernidade. Eu vou falar. Primeiro, o aniversariante de hoje, um dos grandes artistas italianos, grande pintor, Botticelli. Né? Quem conhece, né? Sabe do que eu estou falando. O segundo, eu já falei, que era o Chopin. Agora vou falar do Major Glenn Miller, Moonlight Serenade. Eu tenho um raríssimo filme, de 1942, ele morreu em 1944. O Russo escuta no dia do carnaval e se mata. Ele pega uma corda e se afoga na alimentação. Com Glenn Miller sendo um dos artistas. Mas é assim sempre. E a minha dor, dona Cara, ninguém respeita. Ai, tá sofrendo muito. Mas olha pra tua cara. Tô sendo destratado. Vou pra Praia do Barco lá. De cada vez, senão os nossos telespectadores reclamam. E tem um comentário com uma loira. Por favor, vamos dar Vou espaço repetir. ao colega. Major Glenn Miller, um dos grandes compositores, criou um novo estilo dentro da música americana, uma música dançante. Naquela época, as orquestras se sobressaíam. Claro que os cantores já estavam, né, nessa época. Sinatra já cantava, Bing Crosby já cantava e outros também já cantavam na década de 40. Sinatra nasceu em 1915.
Ele é o criador o Glenn Miller, o criador de In the Mood, né? Isso, In the Mood, Tuxedo Junction e outras tantas canções de Moonlight Serenade. E ele morre naquele acidente. Foram descobrir, há pouco tempo atrás, como ele morreu. Ele vinha voando no Canal da Mancha, né? Nome dado pelos portugueses, na média altitude. E os bombardeiros que voltavam da Alemanha vinham voando em alta altitude. Só que para aterrissar na Inglaterra, no Reino Unido, eles precisavam jogar as bombas no Canal da Mancha. E eles estavam voando embaixo. Largaram as bombas, fogo amigo. E as bombas caíram em cima do avião. Era um bimotor. Aí que agora, uns 10 anos atrás, que descobriram isso. Depois do Glenn Miller, David Niven, o Cavalheiro. Né? David Niven. Isso A Volta ao Mundo em 80 dias. Ele teve muitos e muitos filmes, como eu já disse, A Volta ao Mundo em 80 dias. Era um cavaleiro, um gentleman. Também de aniversário hoje, o ex-primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que estaria de aniversário no dia de hoje. Anna Hickman, completando hoje 39 anos. Mas o principal aniversariante de hoje eu não falei. João Marques Belchior Goulart, ex-presidente deposto, o único presidente brasileiro que morreu no exílio. Dizem que o João Goulart era comunista, que era isso, que queria fazer a reforma agrária e tal. Eu só gostaria de lembrar a vocês, primeiro, que ele era um fazendeiro, dono de milhares de hectares no Rio Grande do Sul, no Uruguai, e depois comprou uma grande fazenda na Argentina. Eu acho que quem é um dono de milhares de hectares não pode ser um comunista que ele não deu 1 hectare de terra. O Brizola deu as terras da mulher dele aqui, né? Deu da mulher, mas deu aqui que a dona Neuza tinha muita revolta, e isso eu li e conheço bem a história. Então, minha homenagem ao presidente deposto João Goulart. E agora, o cantor favorito do Chicão Tofani, de aniversário hoje, Justin Bieber. Justin Bieber. É Justin Bieber. Eu gasto só um beijinho aqui para Gle Fritzen da marca dele. Para Isabel Cristinal Fidelis, que eu prometi o beijo, então aí vai. Eu quero Gustavo. só mandar um abraço aqui e convidar as pessoas, porque as pessoas falam que o carnaval em clube acabou. Não acabou, não. Um dos mais tradicionais clubes de Porto Alegre continua fazendo carnaval. Quem? Há mais de 50 anos. Nessa segunda-feira, o baile do gondoleiro. Jabá. Jabá de Jabá, sim. Jabá, Paulo Sérgio, Jabá. Jabá, sim. Você vai. É Jabá, sim. Paulo Sérgio vai pro gondoleiro. Eu queria anunciar a minha presença, Gustavo Vitório, segunda-feira. O Dr. Ruschel será o consorte da rainha do carnaval lá. Ele vai de pirata. Ele vai de pirata. Tem umas 18 rainhas de carnaval lá, então... Nessa segunda-feira, o baile de carnaval do Gondolês. Um abraço pro Toninho, Jabá. dele. E reservem lugar, viu? Porque o salão é grande. Vamos aqui já voltamos. Gustavo, praticamente não tem mais mesa, Gustavo. E comemorará também os 104 anos da Sociedade Gondoleiros, que é uma referência. 109? 104. 104. É bem que a Vesga, que foi considerada a apresentadora mais feia do Brasil, vai sair num ensaio nua na revista Sexy. Mesmo? Bancado pelo Silvio Santos. O Silvio Santos achou ela muito legal. Sabe que a Vesga tem 52 anos e tem Pois um é, corpo de isso eu ia te mulherzinha. perguntar. E ela sai fake news nua na internet. Como fake news? É, todo tratamento? Não, é que coloca uma máscara, põe uma roupa de freira e fica nua, papapá. Roupa de freira não Leva no assim. Photoshop até o Chicão ficar. Mas olha só, Não. tu não é a Magda, tu é a não cara. sou, é Tu verdade. vai deixar ele me agredir Respeita assim? o coleguinha, Esse por carinha favor. aí? Respeita Hein? o colega, por favor. Vai pra onde terça-feira? Vai pro bairro do Gondoleiros? Não, segunda, deixa. Até segunda-feira tem muita. Segunda-feira. E além do mais, e o final de semana de carnaval, eu não sou um carnavalesco. Eu tenho por hábito aproveitar o feriadão para trabalhar, sabia? Olha, eu gosto de que levar os legal. processos Olha a para carinha estudar. dele, viu? Verdade. Olha, foco na cara do Dr. Ruxa depois da sua colocação. Eu gosto. O Dr. Ruxa acreditou, né? Ele fica... Marne, Barcelos, deixa o Marne falar. Eu tenho uma guerra Marne. íntima muito grande. Tô Vamos vivendo um saber. momento difícil e vocês Momento odiando. difícil. Uma guerra que fará Marne Barcelos no final de semana de Eu quero saber se é carnaval? dormonina. Olhou a vitrola, por acaso? Eu vou trabalhar. Gente, Vou trabalhar. vai trabalhar. Normalmente. Bom, e você que vai curtir a praia, vai curtir uma bela festa, vai pular o carnaval. Eu vou pra uma festa daqui a pouco, meus amigos estão me esperando. Obrigada pela companhia. Beijo, bom final de semana. Se cuidem. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.